E ela também, Daniel, veio a público, a Ana Hickman, pela primeira vez desde que a gente viu toda aquela bomba envolvendo a mansão, toda aquela situação de que a mansão estaria abandonada. Ela veio a público falar e falou com exclusividade ao portal Léo Dias, né, falando aí sobre um suposto abandono dessa mansão aí que custou o valor de 40 milhões. Né? Citou o ex-marido, viu? Em entrevista ao portal Léo Dias, ela falou com a Mabel Reipert, irmã da Fabiola Reipert. Um beijo aí pras duas, que eu gosto delas, mas eu queria que a coluna da Fabiola fosse um pouquinho mais atualizada, tá? Não só no balanço geral. Mas enfim, a Ana Hickman falou com exclusividade com o portal Léo Dias sobre o estado de abandono que foi noticiado na semana passada da mansão dela em Itu, como você vê aí à direita do seu vídeo, tá? A Ana Hickman, então, quebrou o silêncio sobre o vídeo que foi divulgado pelo próprio portal Léo Dias, que mostra o estado que estava a mansão dela em Itu, num condomínio muito luxuoso, o lugar, inclusive, que foi palco da polêmica entre a apresentadora da Record e o ex-marido Alexandre Corrêa há quase 2 anos. Ela conversou, então, com a Mabel e rebateu ali a notícia sobre o abandono do imóvel. Ela disse que é uma casa de fim de semana e que continua com a manutenção em dia, mas que só está precisando da visita do jardineiro. Ela comentou, né, que é um local que ela visita aos finais de semana, o que eu acho estranho, porque eu não acho que esse matagal aí subiu em uma semana só. Mas estranho. Assim, é a casa de fim de semana, mas ela ainda vai lá ou era uma casa de fim de semana pra eles? Não, ela morava fixo lá. Ela ia todos os dias pra lá. Então até hoje ela vai lá todo final de semana? Pelo que ela deu a entender, ela vai lá nos finais de semana. Pra mim ficou em aberto isso. Porque se a gente olha aqui, ó, um pouquinho mais aqui pra baixo, a grama tá cortadinha, tá bonita a grama. E só tá esse matagal nessa região aí que faz um contorno, é como se fosse um canteiro ali, não é? Pelo que eu entendi. Mas a gente tem o vídeo onde a Ana Hickman fala com a equipe do portal Léo Dias, com a Mabel. Vamos ouvir da boca da própria Ana Hickman, Rodolfo. A casa tá abandonada mesmo? Ai, gente, povo maldoso, né? Eles botaram um vídeo lindo. O pessoal querendo fazer maldade, mas a grama só tava sem cortar. O jardineiro não vai todo dia cortar a grama. É verdade. Corta uma vez a cada 10 dias. Mas tem equipe lá e minha casa não tá abandonada. É minha casa de final de semana até o dia que eu vender. Tá vendo, gente? E aquele canil de 10... Parou! E aí, a gente lembra daquela notícia do canil de 10 milhões de reais. Sim. Que a Ana Hickman teria feito. Eu acho até bonitinho ali, o dinheiro dela faz o que ela quer. E a Mabel perguntou pra ela sobre isso e a Ana Hickman foi categórica, olha só. 10 milhões, por que esse valor? Aí você pergunta pro meu ex-marido que fica inventando história. Meu Deus, um beijo, obrigada. Sua cara. E aí você pergunta pro meu ex-marido que fica inventando história. Foi o que disse a Ana Hickman, porque foi o Alexandre que soltou essa nota do canil de 10 milhões de reais. Assim, gente, 10 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Dá pra construir casas e casas e casas. É verdade. E um canil de 10 milhões seria algo extremamente estranho, não é? Acho que se gastou ali uns 100 mil, 200, é o preço de uma casinha popular também. Mas dá pra fazer. Agora, 10 milhões de reais, é estranha essa história, não é, Ítalo? A história inteira é muito estranha, né? Eu lembro que a gente falava muito sobre o caso Ana Hickman aqui no começo e a gente imaginava que tudo nesse caso ia ser resolvido de uma maneira rápida, que ela ia passar por exame de corpo de delito, que certas coisas iriam, né, ser resolvidas e esclarecidas, mas o que a gente vê é esse caso tomando uma proporção cada vez maior. A própria Ana vindo a público agora para falar de uma maneira ainda mais aberta sobre esse assunto, algo que a gente não via até um tempo atrás, né? E do outro lado, Alexandre Corrêa usando tudo que ele pode na mídia, nas redes sociais, para trazer, seja um fato novo ou seja um fato não tão novo assim, que a defesa da Ana Hickman sempre vem a público desmentir pouco tempo depois. Então o que acontece, né? Mais um caso interminável, agora tem mais essa novela envolvendo a casa. E o caso na justiça parece que não tem atualização.
Parece que a situação envolvendo a suposta agressão vai ficar impune mesmo, porque vai brincar, daqui a pouco tem 2 anos que tudo aconteceu, Tá quase, né? A gente já tá em maio. Final de Então, maio, gente. Então, Passando rápido, as né? coisas estão. Exatamente, passou rápido, mas o caso todo dia tem atualização e a gente não vê uma decisão final. E assim, mais uma vez, parece que o caso vai terminar impune, porque virou uma briga, principalmente a gente vê nos comentários, que ela tem que dar o que é dele por direito, sendo que se não existisse ela, não existiria dinheiro nenhum, não ia ter império nenhum né, empresarial. E desculpa as fãs do Alexandre Corrêa, mas eu acho que é muito, mas muito difícil que ele tivesse construído tudo isso sozinho. Com certeza. Pra quem não tá entendendo a respeito desse canil, gente, rolou ali, né, o processo judicial, o levantamento de bens. O Alexandre, ele solicitou que os imóveis da copropriedade com a Ana Hickman fossem oficialmente avaliados, e aí a medida foi tomada no contexto que foi firmado, né, com empresários, com o próprio Alexandre. Então rolou essa avaliação, tá? E aí, na avaliação dos bens, foi feita por um perito, né, indicado pela Justiça, que incluiu 3 imóveis localizados em áreas nobres de São Paulo e no interior de São Paulo, inclusive a mansão que a gente tá vendo aí na imagem. E aí, entre os bens avaliados por esse perito, tem a mansão, que é essa da imagem, um canil que foi construído ao lado da residência principal, que é essa também da imagem, e um apartamento de alto padrão no bairro de Perdizes, na capital paulista. A mansão tem 2.460 metros quadrados de área construída, num terreno de 6.600 metros. Foi avaliada em 35 milhões de reais. Já o canil dos cães, que ocupa 860 metros quadrados, tem terreno ali de 10 mil metros quadrados, recebeu avaliação de 10 milhões de reais. É por conta do tamanho do terreno. 10 mil metros quadrados é muita coisa, né? Acho que isso acaba interferindo também. Já o apartamento tem garagem, enfim, ele é um bairro muito nobre, é um edifício muito nobre, na verdade, de São Paulo, fica na região de Perdizes. Para quem é de São Paulo sabe, né? Perdizes é para quem tem grana, é para quem tem condição. Então tá rolando aí essa avaliação de 10 milhões de reais, que na minha opinião, não sei se tá muito fazendo sentido não. Acho que a região também pega muito, não é? Pelo fato de ser uma área nobre do interior de São Paulo, é um condomínio de luxo, então pode ser que isso pegue também. Mas 10 milhões de reais versus a mansão que custa 35, não sei, tá estranha essa história aí. Mas a Ana Hickman, então, vem pela primeira vez a público e rebate, pergunta pro meu ex-marido que tá inventando essas coisas aí. Então, a gente sabe que tem um ranço, gente, impossível não ter. Depois de tudo que aconteceu, depois de todas as notícias que a gente vê chegando envolvendo Ana Hickman e Alexandre Corrêa. Diretor, vê pra mim se o Alexandre se pronunciou a respeito desse assunto, porque ele sempre tá ali na agulha, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que a Ana nunca fala dele, mas ele sempre fala dela e sempre alfineta. E a Ana aparenta que já seguiu e tá tranquila com a vida dela, tá com o programa no ar, renovou recentemente o contrato dela com a Rede Record, casou com o Edu Guedes, né? Vai fazer uma cerimônia que ela promete que vai ser grande ali pra oficializar esse relacionamento deles, que já são casados de papel passado. E ela tá tocando a vida dela, não é? Tá crescendo na carreira, tem até aquela notícia que ela pode assumir um programa novamente aos domingos. Então, pelo que a gente vê, ela segue, ele não se pronunciou, né? Se ele for se pronunciar, se ele falar alguma coisa, a gente vai atualizando aqui no nosso Papo de TV. É uma coisa que ele deveria fazer, né, diretor? Acho que ia beneficiar mais do que agora, tá? A gente segue acompanhando, lembrando pra vocês que tem playlist do caso Ana Hickman aqui no canal, onde a gente fala desde o começo tudo o que aconteceu. Então, pra quem quiser rever alguma coisa, ou ficou na dúvida, nossa, mas por que isso? Como que isso começou? Tem todos os detalhes, tintim por tintim, aqui no Papo de TV, tá bom? É verdade, e reforçando mais uma vez o pedido para que você se inscreva aqui no nosso canal, fique de olho também nos recortes que saem todos os dias aqui, tá?